Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ou bem-vindas ao nosso canal. Meu nome é Júlio Santos. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito importante que é o assunto da dualidade de Deus em toda a Bíblia, ok? Esse assunto ele é muito profundo, ele precisa de um certo tempo de meditação, de estudo para você ter um alinhamento na sua mente, no seu conhecimento, na sua evolução, na sua sabedoria, para compreender realmente quem é Deus, como que Deus planejou todas as coisas e arquitetou todas as coisas através deste mundo existente que nós nos encontramos, ok? Então, muitas perguntas e questionamentos nós temos em relação ao bem, em relação ao mal. Em relação ao bem é fácil de entender, mas em relação ao mal, por que se originou o mal, ou da onde que vem o mal? O que é mal, né? Por que acontece tantas coisas assim ruins na nossa vida ou no mundo que nós o conhecemos e vemos e noticiamos esses acontecimentos de tão crueldade que existe no mundo? Como pode uma pessoa normal, no seu estado normal, praticar atos de grande violência e de grande mal, não só a família, a sociedade, mas enfim, o mundo, gerando guerras, conflitos, assim por diante. Então, a pergunta sempre é aquela: por que existe o mal, né, no mundo? Por que Deus assim permitiu, né, o mal? O que é o mal? Então, essas respostas, às vezes, elas são vazias, né? Então, as pessoas tentam responder a origem do mal, mas não conseguem entender muito bem porque coloca a figura do mal, o mal em si, na pessoa de Satanás, né? Então, essa figura satânica que assim, prefigurado em Satanás, que ele foi o causador de todo o males. Será que isso realmente é verdade? Eu penso que não, tenho certeza que não. Por quê? Quando você compreender como que a Bíblia foi escrita, qual é a forma, qual foi a linguagem, você sabe que a Bíblia ela tem muitas metáforas, ela tem alegorias, ela tem tipologia, ela tem simbolismo, ela tem parábolas, ela tem híperbole. Então ela tem, são vários métodos de estudo para você entender a coerência das coisas. Então, hoje o que eu vou falar para vocês, pessoal, eu vou só dar assim uma pequena pincelada para gerar em vocês um despertamento, para vocês entenderem essas coisas, o que acontece no nosso mundo, no dia a dia, e até mesmo com você, entendeu? Então você sabe que Deus, quando você lê o Antigo Contrato, a Lei de Moisés, o Velho Testamento, e também quando você lê o Novo Testamento, na pessoa de Cristo, que é o Deus encarnado, então você vai ver também a dualidade, tanto no velho como no novo. Tanto no velho contrato, que é a lei, a antiga aliança, como no novo contrato, que é a graça na nova aliança, na pessoa de Cristo. Né? E também nos escritos dos apóstolos, ok? Você vai ver sempre a dualidade em todos os livros da Bíblia. Não tem como fugir disso, mas para você entender isso, você tem que entender os erros de traduções, de sinônimo, de contexto, assim por diante. Então, como é que você vai entender a dualidade de Deus na Bíblia? Você tem que entender, você tem que interpretar ela de maneira geral. Porque se você ler textos isolados, fora de contexto, você vai entender que só o Novo Testamento só fala do amor. E o Velho Testamento você vai ver uma imagem de um Deus irado, de um Deus mau, etc, etc. Tanto uma como a outra tem as suas verdades, mas é muito mais do que isso, entendeu? Você vai ver a dualidade de Deus tanto no Velho como no Novo Testamento, como na Antiga Aliança para um povo exclusivo e para a Nova Aliança, que é para os povos pagãos, entendeu? Então, como você vai entender isso? Eu coloquei aqui, pessoal, que você tem que entender no contexto geral bíblico. Senão, se você não conhecer isso aí, você não vai entender a dualidade de Deus. Então, a interpretação da Bíblia só pode ser vista no contexto geral bíblico, o que chamamos de visão holística. Então, você tem que ter uma visão de um todo. Você não pode querer estudar esse assunto, por exemplo, só no Novo Testamento, que fala muito do amor na pessoa de Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, você vai
não vai entender muito bem. Você tem que ter um pano de fundo geral, ok? Então, como qualquer ajuntamento justo, né, então qualquer julgamento justo, né, se você quer ter uma visão perfeita, você tem que fazer uma interpretação holística, geral das escrituras, ok? Porque você sabe que o contexto, existe vários contextos, contexto de versículo, contexto de capítulo, contexto de sessão, contexto de tema, contexto de livros, contexto geral da Bíblia e contexto de compêndio e contexto também de testamento. Então você vê aí que o assunto, você tem que ter, para você entender a dualidade de Deus, você tem que entender o contexto geral, desde o Gênesis até o último livro do Apocalipse, para você entender a dualidade, como é que Deus se manifesta, ou se manifestou, melhor dizendo, no passado, e como ele se manifesta no presente, se é que se manifesta hoje, e assim por diante. Como nós, né, que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, se manifestamos nesse mundo físico em relação ao próximo. Entendeu, pessoal? A dualidade de Deus, você vê a dualidade de Deus logo no princípio, em Bereshit, em Gênesis. E nós fomos feitos segundo a imagem e a semelhança de Deus, com essa dualidade, o conhecimento do bem e do mal. Mas como é despertado em nós tanto o conhecimento do bem e do mal? É quando nós saímos do estado da inocência. E logo nós vamos ser despertados ao estado da consciência, e vamos sermos assim, despertados a praticar tanto o bem como o mal pela nossa consciência, pelos nossos atos, pela nossa consciência, entendeu? Então Deus é um Deus dual. Deus ele é tanto bom como é tanto mal. Deus ele é bom para quem é bom e é mal para quem é mal. Então Deus ele está acima da sua a justiça de Deus, melhor dizendo, está acima da sua soberania, do seu amor, da sua graça, da sua longanimidade, assim por diante. Deus ele é justo, ele é justo. Então, por ele ser justo, ele vai utilizar tanto o bem como o mal para punir ou para trazer a sua disciplina, né, o seu julgamento, melhor dizendo, o seu julgamento em relação à prática daqueles que praticam o bem ou praticam o mal. Foi assim no Velho Testamento, pessoal, e é assim no Novo Testamento também, entendeu? Eu vou ler aqui para vocês alguns versículos, para vocês aqui na Bíblia, mas hoje eu vou só dar uma introdução para você entender. Lembra que Deus ele é dual. Deus ele é tanto bem como o mal. Essa questão que o mal é Satanás foi uma história inventada, pessoal. Na verdade, Satanás é o ego. É o ego, não é aquele bicho monstro, aquele monstro com chifre, com garfo, que foi criado pela igreja católica na época medieval e pelos tradutores da Bíblia de Jerônimo, que houve um erro de tradução, colocou a figura de Satanás como Lúcifer. Lúcifer é portador da luz, jamais é Satanás. Você pode olhar isso no original e fazer suas pesquisas aí, entendeu? Então, quem que é? Então, essa figura do Gênesis lá, que você vai ver capítulo 2, né, da serpente, da árvore do conhecimento do mal, você já vê aí a dualidade, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é essa árvore? Essa árvore é uma metáfora para vocês entenderem a nossa existência humana aqui na Terra. Então, dentro de nós, existe essa árvore do bem e do mal, na nossa consciência, lado esquerdo e direito do nosso cérebro, da nossa mente. E quando você é expulso do jardim do Éden, quando você sai, né, da inocência e entra para a consciência, e você é despertado a comer desse fruto, ou seja, a praticar a ação do bem ou do mal. Então você vai ser igual a Deus. Só que Deus ele é superdual. Deus está acima do bem e do mal. Porque a justiça de Deus em relação ao bem e ao mal é justa. Mas a nossa justiça, entre aspas, do bem e do mal, ela é injusta, mas está dentro de nós. Essa dualidade do bem e do mal está em nós. Sabe? Por isso que o livre-arbítrio que todo mundo fala, que a teologia fala, que é o direito de escolha, é o direito de você escolher. Deus te deu essa capacidade de escolha, é verdade isso? Só que você, a sua consciência é o juiz, é o árbitro, é que vai apitar o jogo do bem e do mal, das decisões da sua vida.
É você que vai decidir a prática, as suas ações, o modo de vida neste mundo, nesta terra, nesse crivo, nesse corpo, né? Então, assim, por isso que a verdadeira adoração não é para cima. A verdadeira adoração é horizontal, é para o próximo. Tudo que você fizer em relação ao próximo está sendo construído na matemática de Deus. E nós seremos julgados pela nossa consciência, pelos nossos atos, pelos nossos frutos. Entendeu, pessoal? É isso que vocês têm que entender. Não sejam enganados, iludidos. Não queira você passar as suas responsabilidades para Deus ou para o diabo. Ah, se for coisa boa, então, que eu pratiquei, porque eu fiz em nome de Deus, em nome de Jesus. Beleza. Mas se você praticou as coisas más, você causou prejuízo, alguma coisa ao próximo, isso aí foi o diabo, né? Foi uma tentação do diabo. Pessoal, está tudo errado. Isso é miticismo, isso é querer pegar a Bíblia, colocar a Bíblia, ler a Bíblia como esse lado místico. Tudo é Deus ou tudo é o diabo? Eu pergunto, onde está a sua responsabilidade dos seus atos? Vocês sabem, pessoal, que a vida ela é feita de escolhas. Então, nós seremos julgados pelas nossas escolhas. Isso não tem, isso é fato. Isso é fato. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês aqui tem vários textos falando desta dualidade. Olha, eu vou citar para vocês aqui, é só vocês lerem, olha, depois eu vou colocar nos comentários embaixo aí os textos, mas existem milhares de textos, né? Na visão holística geral, né, para você interpretar a dualidade de Deus, você tem que ter uma visão geral. Certo? Então vamos lá. Eu vou citar só umas para vocês aqui. Ó. Se você ler primeiro no capítulo de Deuteronômio, capítulo 28, lê todos os versículos, acho que são 68, né? São 68 versículos, são 68 versículos, 15 versículos são bons. Deus falou, escolhe o bem ou o mal, né? Deus colocou uma oportunidade para um povo exclusivo, para Israel, um contrato para Israel e etc. Deus falou então 15 benefícios do antigo contrato, né, da lei da obediência, se eles cumprissem o primeiro contrato, a antiga lei. Deus colocou 15 benefícios do bem. E depois Deus colocou mais ou menos 53 benefícios do mal se eles quebrassem a lei. E exatamente isso que aconteceu. Vocês podem ler na casa de vocês, ler com atenção. Tem muitas pessoas que pegam alguns versículos desse capítulo de 28 de Deuteronômio, Deus colocou ele como cabeça e não como cauda, né? Que é onde ele vai ser próximo na terra, na sua fazenda, na sua sementeira e tudo mais. Então, assim, há aqui uma grande confusão entre o velho e a nova aliança. As pessoas hoje, música gospel, pastores, padre, bispo, crentes, de modo geral, pega promessas da antiga lei para um povo exclusivo, foi um contrato exclusivo para o povo de Israel, no contexto diferente, pega esses versículos isolados e que se aplica no nosso tempo para um povo diferente que somos nós, né? E para um outro tipo de contrato que é a graça. Entendeu, pessoal? E fica usando essas mensagens, esses chavões evangélicos. Olha, Deus me colocou como cabeça, entendeu? Eu sou filho amado, eu não tenho que fazer nada, e tal, eu sou isso ou aquilo. Pessoal, está tudo misturado. Está tudo misturado. Ou seja, Deus vai julgar Israel pela antiga aliança, porque eles quebraram o contrato. Então, essas bênçãos ou essas maldições era para um povo exclusivo e para um contexto diferente do nosso. Essas promessas que são hoje faladas no meio do povo evangélico e as músicas cantadas no mundo gospel, está tudo errado, é tudo mentira. Essas promessas que é para um povo exclusivo, que é para Israel no contexto daquela época, tanto a bênção como a maldição, e ainda é porque eles rejeitaram rejeitaram o primeiro e rejeitaram o segundo contrato. Entendeu? Mas, então, qual é dos contratos que eles estão sendo beneficiados ou amaldiçoados? Pelo primeiro contrato. Por isso que você vê aí que eles passaram pelo cativeiro babilônico, as 10 tribos foram divididos, nos anos 70 Jerusalém foi destruída e mais de 500 mil judeus eram crucificados diariamente, segundo Flávio José. Você vê a Segunda Guerra Mundial, que
que você já sabe que matou milhões de judeus, etc. Então esse povo é um povo exclusivo. Por quê? Porque Deus se manifesta, Deus é um Deus plural, é um Deus Elohim, é um Deus plural. Então façamos, desçamos, né? Façamos. Então Deus, nas suas 72 emanações, manifestações, Deus separou 72, Deus separou uma nação das 72 nações, lá em Gênesis capítulo 10. Dessas 72 nações, Deus separou uma nação, que foi a nação de Israel. Deus separou a nação de Israel e deu esse contrato exclusivo a Israel. Então, a bênção ou maldição que está aqui registrada em Deuteronômio capítulo 28 é para aquele povo e é para aquele contexto. Então, não se pode pegar esses contextos aí do Velho Testamento, as promessas do Velho Testamento, e querer aplicar na nossa vida no Novo Testamento, como você vê, mensagens, pregações e assim por diante, levando o povo a uma fantasia que não tem coerência. E não tem coerência. Então, pessoal, há muitos erros, muitos enganos, entendeu? Muitas mentiras passadas para vocês estão engolindo tudo. Tem que diferenciar as coisas, entendeu? Agora vamos lá então. O que eu quero falar com vocês. Então, a dualidade de Deus, você vê lá logo no princípio do Gênesis. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Então, vamos continuar. Vocês estão me entendendo? Vocês estão percebendo que há uma grande mistura entre a lei e a graça? Vocês estão entendendo que... veja, outra coisa, pessoal. Se nós cremos que Deus ele é um só, mas ele se manifesta em 72 manifestações nas suas emanações. Por isso que Halloween, o próprio nome de Deus, Yahvé, depois nós vamos explicar isso no canal aí, que é Deus Criador, né? Ele ainda como Espírito no Velho Testamento, mas Yeshua, Deus Filho no Novo Testamento, que é Jesus, né? Em português, mas Yeshua no hebraico, que é Jesus, que é Deus Filho no Novo Testamento. Então, Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Será que existe duas figuras, dois tronos? Entendeu? Como é que entender isso? Será que existe unicismo ou trinitarismo, né, que são a trindade? Ou seja, ou é dois ou é um, ou é três. Então, como é que você vai entender isso aí? Como é que você vai entender essas manifestações de Deus? Né? Se ele é um, se ele é dois, Pai e Filho, ou se ele é três, Pai, Filho e Espírito Santo? Pessoal, na verdade, Deus ele é um só, mas Deus se manifesta em 72 formas, ou seja, emanações. Deus no Velho Testamento ele era o Espírito, no Novo Testamento ele era o Espírito em carne, em Jesus. Paulo fala que Jesus ele é a imagem do Deus invisível, ele é o Espírito, não tem três, não tem três nem dois, é um. Quando Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um, nada que eu faço, faço em mim mesmo, faço pelo Pai. Ele está falando do mesmo ser, do mesmo Espírito, do mesmo Deus, de uma pessoa única. Só que em fases, em manifestações de tempo, espaço e matérias diferentes. Então, quando Deus se manifestou em uma das suas emanações, que foi em carne na pessoa de Cristo, entendeu? Aqui, entrando nesse tempo presente, tempo, espaço e matéria, ele se fez filho. Não é que tem um pai e tem um filho, ele se fez filho. Sendo Deus, se fez filho no próprio corpo, em Jesus, sendo a imagem de Deus invisível. Então, Jesus aqui, pessoal, ele é o mesmo Deus, ele é a mesma essência, ele é o mesmo Espírito, não tem o pai e o filho. Então, aqui mesmo você vê Jesus usando esse lado, essa dualidade. Entendeu? Ele se irou lá na mesa dos cambistas, ele foi duro, chamou o povo, os fariseus de filhos do diabo, que estavam cheios de ego. Ele mesmo nesse corpo físico, ele foi tentado no seu ego, né, de ter, ser e poder, lá em Mateus 4, Lucas 4, assim por diante. Então você vai ver que a dualidade de Deus, ele é evidente, tanto na velha, no velho contrato, como no novo contrato na graça. Esse negócio, pessoal, que estão falando por aí, que a graça é favor imerecível, entendeu? O que é graça para você? Então, qual o diferencial entre a lei e a graça?
Qual é o contrato que você está debaixo dele? Você, quando aceitou Jesus, você quando se converteu, você não sabe, mas você assinou um contrato, que é o segundo contrato, que é a graça. Você conhece quais são as leis da graça? Lê Mateus 5, 6 e 7. Esses 3 capítulos que foi dividido errado, é um assunto só, você vai ver as leis da graça, entendeu? E essas leis da graça, ela está envolvida do lado do bem, ou seja, da sua consciência, do seu lado direito da sua consciência. Mas a lei da punição para quem é mal, né, através do juízo da sua consciência, está no lado esquerdo. Então, você vai ver, nem todos que dizem Senhor vão entrar no reino dos céus, porque para entrar no reino dos céus tem que passar por esse crivo. Qual crivo? Do nosso ego. Todos nós temos uma consciência, entendeu? Ela pode te acusar ou ela pode te revogar. Você é o juiz dessa consciência, dos seus atos, da sua atitude. A dualidade sempre vai existir enquanto nós vivemos nesse mundo físico, nessa prisão de tempo, espaço e matéria, nós vamos estar sendo crivados por ele, nosso ego. Então, cuide bem para você não ser enganado, tá bom? A graça é o caminho, a graça é Cristo, a graça foi a porta que ele nos abriu, né? Mas nós não devemos fugir das nossas necessidades de crivo, não a necessidade, nós não podemos fugir das nossas responsabilidades, dos nossos atos, ok? Então, criva você mesmo, criva a sua consciência direitinho. Então, cultive o seu jardim, a sua consciência. Não deixe que o seu ego seja inflamado em todas as coisas, suas manifestações de ira, de ódio, de inveja e tudo mais, sabe? Então, assim, sempre vai existir uma coisa, pessoal. Existe só 2 descendências, ou a de Caim ou a de Abel. Então, as pessoas, na verdade, elas se revelam quem elas realmente são. Ou são descendentes de Caim ou são descendentes de Abel. Então, a prática de cada um de nós vai definir quem você é. Ok, pessoal? Agora, você precisa, quando você diz que conheceu Jesus, ou que conhece Jesus, mas se os seus atos, se os nossos atos ainda são atos que ofendem ao próximo, entendeu? Que mata, que rouba, que difama, que calúnia, e assim por diante de tudo, esse é o lado mal, entendeu? É o lado mal que está nos predominando. Então você precisa entender isso aí. Deus é bom para quem é bom e Deus é mal para quem é mal, entendeu, pessoal? Então um grande abraço para vocês. Eu citei só Deuteronômio capítulo 28, mas você pode ler também Isaías 45, versículo 7, você pode ler também Êxodo 19, 9, você pode ler vários versículos aqui, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo com os PowerPoint direitinho, com imagens, para vocês entenderem passo a passo como é que a dualidade, como é que Deus se manifestou e se ele ainda se manifesta. Outra coisa, pessoal, Deus interferiu muito no passado, porque não existia tantas igrejas, sacerdotes, templos, assim por diante, entendeu? Deus interferiu no passado, quando envolveu o seu povo Israel no Mar Vermelho, no deserto, assim por diante, no contexto dos profetas, das tribos, etc. Sabe? Mas quando Jesus veio e o Espírito, depois, o próprio Deus, por meio do Espírito, veio até nós, entendeu? Agora Deus age de uma forma indireta pelos dons que Deus deu aos homens em Efésios capítulo 4. Então Deus ainda, entre aspas, ele pode interferir indiretamente por meio dos dons que foi dado aos homens. Mas, entendeu? Então, outra coisa, pessoal, essas pessoas têm a mania de tudo é Deus, né? E tudo é o diabo. Qualquer bênção foi de Deus. Qualquer maldição foi do diabo. Pessoal, não é assim. Não é assim. Deus não interfere mais como interferiu no passado para um povo exclusivo, quando envolvia todo o teu povo. Deus pode interferir hoje quando envolve salvação, ou quando envolve todo o seu povo, toda a sua igreja. Mas eu pergunto, qual é a igreja? Existe aí mais de 56 mil placas de denominações só no Brasil. Então se Deus se manifestar, se Deus ele interferir a favor de uma igreja, de uma placa de denominação, ele tem que fazer em todos, porque Deus ele não é injusto, ele é justo. Está vendo como não tem coerência? E se Deus ele manifestar ou ele interferir na vida de uma pessoa, porque é filho, ele é privilegiado, e os demais filhos, que também são filhos de Deus?
Se Deus dá uma coisa para um, Ele tem que dar para todos. Quando você é pai, quando eu dou uma coisa para o meu filho, eu dou no meio. Eu dou 50% para o meu filho, eu dou 50% para mim, para minha filha. Porque eu tenho que ser justo nas minhas decisões, até na minha bondade, ou na minha justiça. Não é verdade? Então é assim que funciona, pessoal. Não se engane, entendeu? Então você que está no sistema aí, sendo iludido, enganado com mensagens da graça, com figuras de diabo, de demônio, de bênção e maldição, está tudo misturado, está tudo trocado, entendeu? Então você precisa evoluir, você precisa ter sabedoria dos céus, como diz o livro de Tiago, tá bom? Então um grande abraço para você.